Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. Continuamos aí na nossa unidade 3. Estamos falando de magnetismo, certo? Falamos de forças magnéticas, falamos de aplicação de força magnética, certo? Também falamos aí na aula passada com o professor Décio da força eletromotriz induzida e a gente vai continuar falando desse assunto. Então se liga lá, olha só. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar então, pessoal, a parte 2 aí da força eletromotriz, certo? Induzida. E nós vamos ver a FEM induzida em barras em movimento e também vamos ver um pouquinho sobre canhão de Gauss, que também fala desse fenômeno, certo? Nós vimos a força eletromotriz induzida lá na parte que nós falamos de corrente elétrica, geralmente nós atribuímos aí para geradores, né? Bom, lembrando, o que nós estamos estudando aqui, pessoal? Nós estamos estudando cargas elétricas em movimento com uma certa velocidade dentro do campo magnético, certo? E também barras, não barras de ouro, né? Barras, certo? Que seria o que? Os condutores, tá bom? Também em movimento dentro do campo magnético. Então a barra seria alguma coisa cilíndrica e condutora dentro do movimento desse campo, que é o que nós vamos estudar e entender também mais um pouco como essa força eletromotriz aí, ela é induzida, certo? Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando a gente tem a força induzida em barras em movimento, é justamente o movimento dessas barras que nós vamos ver dentro do campo magnético que vai fazer uma separação de carga elétrica nas extremidades, criando assim uma força eletromotriz induzida. Lembrando que a força eletromotriz induzida também é um tipo de tensão, você pode ver pela unidade que é o quê? Volts, tá? Como ela é induzida por causa do movimento da barra, então a gente fala que é uma tensão, que ela é induzida pelo movimento da barra que faz os acúmulos das cargas elétricas nas suas extremidades, certo? Então se tu tem esse acúmulo de carga, tu tem essa diferença de potencial elétrico, é induzido por causa do movimento da barra. Então é a força eletromotriz que é induzida por causa do movimento dessa barra, belezinha? E essa barra vai estar lá no campo magnético em movimento e vai ocorrer esse fenômeno aí da força eletromotriz induzida. Então a gente pode calcular a quantidade dessa força eletromotriz induzida gerada pela barra em movimento, analisando aí o que? Mais detalhadamente o que acontece com um dos portadores de carga no interior da barra, certo? Então o que a gente vai acontecer? Se a tua barra, as cargas que estão presentes estão em movimento, a gente tem a corrente elétrica, certo? Como já foi falado aqui várias vezes nas nossas aulas. Se a gente tem movimento orientado de cargas dentro do condutor, a gente tem a corrente elétrica, certo? Então, a corrente elétrica no condutor já gera campo. Esse condutor, ele já está em movimento também dentro do campo, então isso também vai induzir uma corrente, certo? Esse movimento, que a gente vai ver umas figurinhas daqui a pouco, vai induzir a separação de carga. Aí a gente tem a eletromotriz induzida. Ó, vou colocar aqui o desenho para vocês. Vocês podem ver, ó, imagine a folha de caderno, tá? O caderno está aqui e você coloca assim vários lápis empilhados assim, certo? Aqui a gente pode ver que seria equivalente à ponta do lápis, tá? Enfiando na folha do caderno. Então teria vários lápis assim. Esse é o quê? É o nosso campo, como a gente pode observar, que são as setazinhas vermelhas. A parte cinza é o plano, só para que a gente veja que esse campo, ele tá o quê? Perpendicular ao plano. Então tá aqui o plano, que é a nossa folha. Tá aqui o campo, certo? Atravessando a nossa folha. Então a gente pode falar que o plano, ele é perpendicular às linhas de campo, certo? Imagina aqui, pessoal, campo, plano. Esse plano aqui vai ser importante para a gente entender o movimento da carga, tá? E aqui, como você pode pegar, ó, imagine aqui tá o plano, aqui tá o quê? As nossas linhas de campo. Agora imagine, ó, a linha vai continuar aqui. Agora imagine que você pegue uma barra, tá? E faça isso aqui, esfrega na folha, certo? Ó, esfrega para lá, esfrega para cá, esfrega para lá,
para cá. O que nós podemos observar? Isso é feito no desenho. Isso indica o quê? Que o campo está assim, a barra está em movimento nessa forma na horizontal em cima do plano, então o movimento da barra é perpendicular, ou seja, forma 90 graus com as linhas de campo, certo? E ela está o quê? Se movimentando dentro desse campo com uma certa velocidade. E isso vai fazer com que essas cargas que estejam aqui nesse condutor sejam induzidas a ficar nas extremidades, formando assim a nossa fém induzida, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode ver a velocidade e o campo aqui na figurinha perpendiculares, ou seja, as linhas de campo são assim e a barra está se movimentando assim, certo? A gente pode ver isso daí, tá? E aqui a gente tem a corrente elétrica que é induzida, certo? Nesse condutor, que é a nossa folha de caderno, justamente por causa do movimento da barra, não é isso, pessoal? Que a gente tem, né? Movimento do condutor dentro do campo magnético induz corrente elétrica. Corrente elétrica, quando passa no condutor, forma-se campo o quê? Magnético, certo? Belezinha? E aqui, pessoal, a gente vai imaginar no caso que a barra condutora se desloca com velocidade de intensidade o quê? Constante, é uma velocidade aí que não muda, belezinha? E como a gente viu no desenho anterior, é perpendicular ao campo, ou seja, forma 90 graus. Então aqui, ó, tu tem o teu plano, aqui tu tem a orientação da barra e aqui das linhas de campo. Então tua barra, ela tá se deslocando assim, ó, certo? É perpendicular a esse campo aqui, ok? Olha aí, ó, tá aqui, ó, é perpendicular ao nosso campo. Fechado, pessoal? Belezinha? E o que vai acontecer? À medida que a barra se desloca, a força magnética se manifesta empurrando, olha só, os portadores de carga, que são os elétrons livres, como eu falei para vocês, para a extremidade da barra, e assim vai polarizar essa extremidade dessa barra. Então, eu falei para vocês, esse movimento dessa barra condutora dentro do campo vai fazer com que as cargas se separem na extremidade. Quem vai fazer essa separação, então, é a nossa força magnética, que é a força de interação do quê? Do campo, certo? Tu tem o campo magnético, tu tem a corrente que passa pelo condutor, tu também tem campo magnético. Tu vai ter a interação dessas cargas que estão nesse condutor com este campo magnético. Então você tem uma força magnética. E essa força que nós vimos que é determinada pela regra aí da mão direita, que é a regra do tapa, né? Ela vai ser responsável de fazer com que essas cargas elas fiquem mais na extremidade, tá? E vai polarizar a barra, então vai criar uma força eletromotriz induzida. Belezinha, pessoal? Fechado? E aí a gente pode ver pelo desenho, tá? Nesse caso, ó, lembra que na figura anterior eu fiz isso aqui como estivesse entrando. Como é que a gente representa entrando? Xizinho, porque se tu olhar algo que está entrando, imagina a flechinha, lembra da flecha? Então tá aqui, ó, tá entrando, tu vê o xizinho da flecha. Se fosse saindo, tu ia ver a ponta da flecha, certo? Então ali tá o quê? Entrando, não é isso? Que é o desenho anterior. E a gente fez um corte lateral desse desenho, a gente tirou daqui, ok? A gente tirou daqui e botou pra cá, tá? A figura tá assim, em vez dela tá assim, ela vai tá pra cá, beleza? Que é o que mostra aí no nosso desenho. Então, tu tem que a figura tá aí, a barra está se deslocando, né, pessoal? Então, a nossa barra, ela tá se deslocando assim, ó, bem rente ao plano, como a gente pode observar, belezinha? E o campo tá aqui entrando, beleza? Fechou? E ali a gente pode ver a força que surge, não é? Ela é perpendicular ao que, pessoal? A força é sempre perpendicular ao campo e é sempre perpendicular à velocidade. Então, tu imagina, se o teu campo tá entrando, se o teu campo tá assim, certo? O teu campo tá assim, a tua barra tá se deslocando assim, o lado que faltou para ser perpendicular vai ser para onde? Como tá mostrando no desenho, certo? Fechado? Então, a força sempre vai ser perpendicular as outras grandezas, tá? O que nós vimos também, lembrando, nem sempre a velocidade vai ser perpendicular ao campo, vai depender do ângulo, que é a orientação. Nesse caso aqui, a gente está trazendo uma barra com movimento perpendicular ao campo. A força, sim, vai ser sempre perpendicular ao campo e a velocidade. Mas, cuidado aí
com a questão da velocidade. Nesse caso, é o movimento da barra perpendicularmente ao campo, vai fazer com que surja uma força perpendicular ao campo e à velocidade. Beleza? Fechado? E ao mesmo tempo em que se inicia a separação das cargas, um campo elétrico se estabelece no interior da barra. Justamente, né, pessoal? Porque você está polarizando, belezinha? Então a gente vai ter esse campo elétrico aí, originando uma força, agora de origem o quê? Elétrica, tá? Porque é justamente a questão aí, ó, se a gente estabelece aí a separação da carga, tu origina um campo, porque você está mexendo com essa carga aí, está carregado, certo? Então, está com uma certa quantidade de carga, vai originar o quê? Campo elétrico. Então, vai ter também uma interação elétrica, que é a força elétrica, belezinha? Sobre os portadores de carga que tendem a equilibrar a força magnética. Dessa maneira, o equilíbrio, né, no equilíbrio, as intensidades das forças são iguais. Pessoal, isso em física no geral, tá? Interação é o quê? Força, meu jovem. Interação é força. Se você tem alguma situação de equilíbrio de interação, significa que as forças que estão atuando naquele sistema, elas vão se equilibrar. O que é isso? O somatório é igual a zero. Então, se a força magnética, né, a soma vetorial da força magnética mais a força elétrica, a gente tem o equilíbrio, tá? Passou um para o lado ali, o que acontece? A gente tem que a força magnética é igual à força elétrica e no equilíbrio. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, belezinha? Vetorialmente é a soma, ficaria o quê? Força elétrica mais força magnética. Isso vetorialmente falando, porque são grandezas vetoriais. Agora, se eu tivesse números, pelo desenho, pessoal, que eu vou ver que a força magnética e a força elétrica, olha só, tá ali a velocidade da barra se deslocando, e isso vai fazer com que surja uma força magnética de interação que vai fazer a separação dessas cargas, tá? Você vai polarizar essa barra aí, você tá mexendo com a carga, então se você vai polarizar, vai ficar carregado, então vai surgir campo elétrico, e junto com esse campo elétrico a gente tem uma interação elétrica, que é a força, belezinha? Que é no sentido oposto à força magnética, ok? Então, se você tem um valor de força e o valor da outra força, se você for fazer a questão da resultante, vai ficar o valor de cima menos o de baixo, igual a zero. Negativo passa para o outro lado, fica o que é positivo e as forças são iguais. Esse caso aí é o equilíbrio. Fechadinho, pessoal, beleza? Tá? E como você pode ser mostrado aí no desenho, a gente tem o equilíbrio. Você pode ver até pela figura que os tamanhos das setas são iguais, justamente para denotar aí o equilíbrio das forças, belezinha? E o módulo dessa força, pessoal? Lembrando, a força elétrica a gente calculou lá na lei de Coulomb, certo? A força magnética a gente também já calculou, mas a força magnética vai depender o quê? Das condições. Quando é de uma carga, a gente viu que é QVB, certo? Que é a velocidade, que é a carga e que é o campo. Quando é um fio, a gente viu que é bio. O que é bio? É campo, corrente e o que? Vamos lá? Comprimento, que é o bio, né? B-I-L. Belezinha? Bom, aí a gente tem que lembrar o seguinte aqui. Tu tem a barra condutora. Aí você tem a polarização dessa barra pela separação das cargas, né? Por causa da força magnética. Polarizou, aí vai surgir um campo elétrico, certo? O campo elétrico devido ao quê? Às cargas. Então, aí o agente é as cargas. Então, essa força magnética vai ser o quê? Aquela da carga, que é o QVB, né, pessoal? Então, olha só, vou colocar aqui para vocês como é que ficaria a questão do nosso equilíbrio aqui, tá? Deixa eu colocar. Ó, vamos passar aqui o slide, foi-se embora a folhinha. E o módulo da força elétrica é diretamente proporcional ao valor do campo, ok? E também da carga, isso nós vimos lá na lei de Coulomb. E nós temos também que o módulo da força magnética é proporcional à velocidade ao campo e a velocidade dessa carga também, que está lá no nosso condutor dentro do campo. Então tá aí, ó, como elas se equilibram, tu vai igualar a fórmula. O que você pode simplificar, que tem de um lado e tem do outro igual? A carga. Logo, a gente pode falar que o campo, nesse caso, que campo é o E, né, pessoal? Que o campo elétrico, que é gerado aqui devido à nossa polarização, é o quê?
é o valor da velocidade, com que está sendo aí essa velocidade constante com que a barra está andando, né? E também é o valor do campo em que essa barra está fazendo esse movimento, certo? Então depende da velocidade do movimento e depende do campo. Esse é o valor do campo elétrico nesse caso, tá? É quando você mistura o campo elétrico com o campo magnético para fazer essas considerações aí, beleza? Bom, pessoal, ali quando a gente viu, era um tipo de campo, beleza? A gente estava colocando aqui, tá aqui o que eu falei para vocês, vai depender da velocidade e vai depender, né, do campo. Olha só, em um campo, gente, um campo elétrico uniforme, o que é campo elétrico uniforme mesmo? Campo magnético uniforme, o que é alguma coisa uniforme? É o que possui as linhas, né, na mesma direção e elas são equidistantes, que é o que? A mesma distância, é o campo uniforme, tá? A diferença de potencial é diretamente proporcional ao módulo desse campo e a separação das cargas, tá? Então, olha só, tu tem um campo elétrico, lembra? Você está polarizando a barra, então tu está separando essas cargas nas extremidades. Se nas extremidades tu tem campo e tu tem campo, tu tem uma diferença de potencial, tá? E essa diferença de potencial de uma parte, gente, de uma extremidade, no caso, para outra, vai depender o quê? Do campo e também vai depender da distância como está aí. Então, o potencial no ponto A e o potencial no ponto B vai ser diretamente proporcional ao campo elétrico que é criado pelas cargas e também o quê? A distância de separação. Ou seja, se é nas extremidades, seria do tamanho da barra. Não é isso? Fechado? Belezinha? Se a gente substituir, gente, o valor do campo elétrico nessa equação, como é que nós ficaremos? Olha só, vamos substituir aqui, tá? Lembrando que o que eu falei para vocês, que essa diferença de potencial que surge nas extremidades da barra por causa da separação de cargas devido à força magnética, chamada de força eletromotriz induzida. Por que é força eletromotriz? Porque é alguma coisa que se opõe, certo? E induzida porque não é natural. Ocorreu justamente por causa da separação dessas cargas, não é isso? Então, esse ΔV, que é a diferença de potencial, vai ser a força eletromotriz induzida na barra por causa da separação de carga. Então, a gente só vai trocar essa diferença pela força eletromotriz, vou colocar aqui para vocês, e substituir o resto da fórmula. Então, a nossa força eletromotriz, que é a nossa diferença de potencial, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional à velocidade desse condutor, à distância desse condutor, né, gente, de uma extremidade a outra, e ao campo magnético em que esse condutor está em movimento. Fechadinho, belezinha? Bom, nada melhor, né, do que um exemplo para nós verificarmos o que acabamos de ver aqui na teoria. Olha só, se liga aqui. Em uma barra condutora de 1 metro de comprimento, desloca-se perpendicularmente a um campo magnético uniforme, com velocidade de quanto? 7 metros por segundo. Ó, ele já deu o comprimento da barra, ele já deu o que também? Ele já deu a velocidade de deslocamento dessa barra, não é isso? Vamos continuar lendo aqui. O valor do campo magnético, ó, também deu o valor do campo magnético, 0,5 Tesla, certo? E falou também que é perpendicular, ou seja, o vetor campo e o vetor velocidade são perpendiculares. Então, se esse aqui é o teu campo, esse aqui vai ser o quê? A tua velocidade. Ou se isso aqui, ó, é as tuas linhas de campo, isso aqui é a tua velocidade. Então, as linhas estão assim e a velocidade está aqui, certo? As linhas vêm assim, o condutor vem dessa forma, belezinha? É perpendicular, tá? Bora ver aqui, determine a força eletromotriz induzida na barra pelo seu movimento e a polarização da barra. Então, vamos lá fazendo um quadro com vocês, ó. Então, pessoal, tudo que a gente acabou de ver ali, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar, ó, colocar o plano para vocês verem, beleza? Tá aí a figura, tá bom? Tá aí a nossa figura, belezinha? O que vai acontecer aqui, ó? A nossa barra, ó, se movimentando, tá? Ela tá se movimentando aí perpendicular, belezinha?
essas linhas de campo aqui e fala o seguinte, em direção ao plano da página. Ou seja, se está em direção ao plano da página aí, a gente pode ver esse campinho aqui, ó, pontilhado, né, saindo bonitinho. Então, a nossa barra, ó, ela se desloca, certo? Com uma certa velocidade aí. O que que vai acontecer? A gente tem uma força magnética de interação, certo? A gente tem, devido à polarização, campo elétrico, logo vai ter a força elétrica. É um desenho bem parecido com o anterior, belezinha? Então tá aí a nossa velocidade, tá aí a nossa força magnética, belezinha? E tá aí a nossa força, ok? Deixa eu colocar ela aqui, nossa força elétrica. E a gente quer o quê, pessoal? A força eletromotriz induzida. Acabamos de ver no slide anterior ao do enunciado como se calcula a diferença de potencial. Nós vimos que é o campo, certo? É o campo e a distância. O campo, a gente viu que depende de quem? Da velocidade e do campo magnético. Aí nós substituímos, vamos colocar aqui, ó, tá ali a separação, tá vendo? De cargas. Ali na extremidade de baixo ficou as carguinhas ali positivas e na de cima as negativas, tá? Tá ali a separação bonitinha, beleza? E a força eletromotriz, que é induzida, meu jovem, nesse caso, vai ser dado pelo quê? Tá aí, ó, belezinha, olha aí, ó. Força eletromotriz é a distância vezes o campo vezes a velocidade. Se nós formos aqui voltar rapidamente no enunciado, ó, vamos voltar aqui, voltou. Aqui, ó, tu tem a distância de 1 metro, tá no SI, a velocidade de 7 metros por segundo também tá no SI, e o campo magnético em Tesla tá também no SI, então não precisa você transformar na dica de nada, tá certo? Então é só substituir, ó, 7 da velocidade, 1 da distância e 0,5 do campo. O que que você vai fazer? Multiplicar 7 vezes 1, 7, vezes meio, que é metade, 3,5 volts. Pronto, gente, isso aqui é a nossa força eletromotriz induzida, certo? Justamente por causa aí da separação das cargas devido à força magnética. Belezinha? Fechou? Vamos para mais um exemplo, olha só. Considere, pessoal, uma barra condutora CD de 3 metros de comprimento, tá certo? E de 3 metros de comprimento. Vou deixar aqui a nossa distância aqui, tá? Professora, o que é isso, professora? Era para ser um D, pessoal, peraí. Deixa eu consertar isso aqui, calma aí. Colocar um negócio mais decente. Tá bom, né? Deixa até uma distância, tá, gente? É o comprimento da barra, beleza? Então, tá aí a barra de 3 metros de comprimento, que se desloca perpendicularmente com velocidade aqui, ó, de 3 metros por segundo, por um campo magnético uniforme de 8 vezes 10A menos 2 Tesla, então já tá tudo no SI, bonitinho, ligado a um circuito com uma resistência de 4 ohms. Então tem uma resistência, vou colocar o R aqui, de 4 ohms. Como mostra a figura a seguir, vou colocar para vocês. O movimento da barra provoca o aparecimento de uma fé induzida, certo? Porque as cargas elas vão ser separadas para a extremidade, negativo para um lado, positivo para o outro. Vai criar-se uma diferença potencial, que é a nossa fé, ok? Que nós vimos anteriormente como é que calcula essa fé aí, beleza? Quais são os valores dessa força eletromotriz induzida, que é o nosso Epson, e da corrente induzida, pessoal? A nossa corrente aqui, induzida, beleza? Vamos calcular, a figura tá aqui, ó, ok? Ó, tá aqui a nossa barra. Essa barra, ela tá aqui, ó, tá vendo o campo aqui, os pontinhos, né, gente? As pontinhas do nosso campinho saindo aí, ok? Tá aqui o sentido de movimentação da barra. Vai ser basicamente igual a outra figura, certo? O que que nós vimos na outra figura? Ela vai se movimentar, belezinha? Nesse movimento aí, o que que vai acontecer? Ó, tá aqui a nossa barra, C, D, certo? Essa distância aqui vale 3 metros,
belezinha? A distância que separa aqui. E ela vai se movimentar, deixa eu colocar ali o comprimento dela ali. Ela vai se movimentar, como fez na outra figura, daqui para a minha direita, certo? O que vai acontecer quando ela se movimentar aqui? Vai ocorrer que nem aconteceu com outra figura. A gente tem a separação de carga, não é isso, pessoal? A gente tem a nossa força magnética, a gente tem a nossa força elétrica, é perpendicular ao movimento dessa barra aí, belezinha? Nós lembramos que a força eletromotriz, nós calculamos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês anteriormente, tá aí, ó. Opa, peraí. Aqui, ó, que a gente calculou é VDB, certo? Nós calculamos aí o nosso VDB, tá? Mas aí a gente quer, além dessa força eletromotriz, a gente quer a corrente que é induzida, porque isso também induz uma corrente, já que tem o movimento, certo? Então, pessoal, a gente vai pegar a força eletromotriz, vai utilizar aquela expressão de novo que nós utilizamos, porque nós já temos esses valores, belezinha? Lembrando que a força eletromotriz é a nossa diferença de potencial que surge nas extremidades da barra, belezinha? Lembrando que a diferença de potencial está lá na primeira lei de Ohm, que lembra, o U faz o quê? Ri, ou seja, a diferença de potencial é a resistência vezes quem? A corrente, certo? Então, primeiro a gente vai achar a eletromotriz, que é justamente a nossa diferença de potencial, que é o nosso U. Depois, a gente vai pegar a resistência, que já está no exercício, e achar a corrente. Então, vamos lá por partes. Primeiro, a força eletromotriz induzida. Multiplica aqui, 3 vezes 3, 9, certo? 9 vezes 8 aqui, ó, 72. Vai ter 72 vezes 10 a menos 2, certo? Se está negativo, eu quero me livrar disso daqui, a gente pode colocar positivo. Então, é 2 para a esquerda, aí fica mais 2 aqui. E a resposta fica 0,72, meu jovem. Então, a força eletromotriz, nós já temos que, como eu falei, é a diferença de potencial que surge nas extremidades da barra polarizada, certo? E lembrando que a nossa lei de Ohm, ó, vou até colocar aqui pela lei de Ohm, vou colocar mais bonitinho aqui, ó, pronto. Tá aí, ó, certo? A gente só fez a substituição, belezinha? Deixa eu colocar aqui, ó, opa, o U, Ri. O U é a nossa diferença de potencial, que é a nossa força eletromotriz induzida. A resistência, ele já deu já. Aqui, lembrando que a corrente, a resistência está multiplicando, ela passa o quê? Dividindo. Então, eletromotriz dividido pela resistência do exercício, que vale 4. Pronto, tá aí a nossa corrente induzida, 0,18. Opa, volta rapidinho. Volta folhas que foram ao vento. Pronto, olha aí. 0,72 de eletromotriz e 0,18 ampere de corrente, certo? Induzida aí. Tchau, folhinha, foi embora. Vamos falar, pessoal, um pouquinho do canhão de Gauss, tá? Tu imagina, canhão vai atirar alguma coisa, tá? Então, o canhão de Gauss, na verdade, é um canhão aí eletromagnético, tá? Que é canhão eletromagnético ou canhão de Gauss. É um tipo, pessoal, de acelerador de projétil, ou seja, ele vai projetar um projétil, nesse projétil vai ser acelerado e ele consiste aí em uma ou mais espiras usadas como eletroímãs na configuração de motor linear de indução que acelera um projétil ferromagnético ou condutor de alta velocidade. Para imaginar isso, a gente pode fazer o seguinte, pessoal, ó. Daqui a pouco eu vou colocar a figura para vocês verem. Vem aqui comigo. Então, jovens, imagine que vocês pegam um caderno, né? Aqueles cadernos que tem espiral, e você tira a espiral. Então, tu concorda comigo que um caderno cheio de espiral seria um caderno cheio de espiras? E como essa espira, assim, o caderno é comprido, a gente tem uma só lenoide. Agora, imagine que você pega um ímã, por exemplo, ou uma peteca, você vai lá no início e tu deu um peteleco assim, certo? O que vai acontecer com essa petequinha? Ela vai passar por dentro
dessa solenoide, certo? Então, o canhão de Gauss, ele é parecido com isso. A gente tem uma coisa que vai acelerar um projétil. Essas espiras do seu caderno, imagine que elas são um material condutor, que elas vão estar ligadas a um terminal e vai passar corrente. Se passa corrente, gera o quê? Campo magnético na nossa solenoide, certo? Que é o que vai acontecer aí no caso do nosso canhãozinho de Gauss, belezinha? Então, a gente tem aí o canhão de Gauss, tá? Esse canhão, deixa eu só, como eu falei para vocês, em quase todas as configurações de canhões magnéticos, as espiras e o cano da arma são organizados em o mesmo eixo, tá certo? Que é para acelerar, né, gente? Então, o eixo linear, que é para acelerar o projétil, belezinha? O nome canhão de Gauss é também usado para designar aparatos de referência a Carl, né, gente? Carl Friedrich Gauss, certo? Carinhosamente conhecido como Gauss, que primeiro formulou as descrições matemáticas sobre efeito magnético, acelerador aí usado pelos canhões magnéticos, tá? Então, os canhões aí magnéticos geralmente consistem em uma ou mais espiras, como eu falei para vocês, imagine a espiral do caderno, tá? Localizadas ao longo do cano, belezinha? Assim, o trajeto do projétil em aceleração permanece entre os eixos. Vou colocar a imagem para vocês que vai ficar mais fácil, gente, para entender. Então tá aí, ó. Vocês estão vendo a solenoidezinha aqui, né? E aqui a gente tem um eixo. Então, se você acelerar alguma coisa aqui dentro, vai ser mais seguro com que isso permaneça aqui, né, pessoal? Então, esse é o nosso canhão de Gauss aí, tá? As espiras são altamente ligadas e desligadas, né, de maneira alternada, tá? Em uma precisa sequência de tempos. É qualquer tempo? Não, meu jovem, não é, tá? De modo que o projétil seja acelerado rapidamente pelo cano, tá bom? Através das forças o quê? Magnéticas, tá, pessoal? Então, a gente com essa troca aí de você, como ele coloca aqui, ó, ligar e desligar a espira, significa o quê? Abrir o circuito para passar corrente e gerar campo, certo? Aberto vai acontecer isso? Não. Fechou, o que vai acontecer? Corrente e campo magnético. Abriu, parou o campo, parou a corrente. Se você faz isso de maneira alternada, o que vai acontecer? Tu vai ter essa interação magnética e vai conseguir empurrar esse projétil aí dentro, belezinha? Enquanto alguns conceitos de canhões magnéticos usam projéteis ferromagnéticos ou mesmo projéteis de ímãs permanentes, a maioria dos designers para altas velocidades incorporam uma espira acoplada ao projétil como parte dele, tá? É só essa parte mais para falar um pouquinho aí do canhão, belezinha, pessoal? Bom, o primeiro canhão magnético operacional foi desenvolvido e patenteado, né, pelo físico aí norueguês Christian Birkeland, né? Não, opa, de bike eu gosto, né? Birkeland, né, pessoal? Então tá aí, ó, vou colocar a imagem para vocês aqui, belezinha? Do canhão, dos primeiros aí desenvolvidos, tá? E a gente pode, e falar em construção de canhão de Gauss, a gente pode fazer aqui da seguinte maneira. O canhão, ele pode ser feito aí, ó, de forma bem simples, utilizando um trilho, tá? Isso aí em laboratório, experimentalmente falando, né? Esferas metálicas idênticas e ímãs esféricos, belezinha? A seguir, apresentam-se ilustrações das etapas de funcionamento aí do rifle, né, gente, de um canhão, tá? A gente fala canhão, então remete a rifle porque parece um canhão. Vou colocar aqui para vocês, tá? Essas etapas aí. O estágio 1, o que acontece no estágio 1 desse tipo de canhão? Ó, tu tá vendo aqui, eu vou colocar bem aqui o desenho para você ver. Tu tem a esfera metalizada, que vai ser o pivô aqui, e aqui tu tem esferas metálicas, né? Então tu tem a esfera aqui, ó, metálica, que é o pivô, e as outras esféricas metálicas ali pro outro lado. E bem aqui no meio tem o quê? Um ímã em formato de esfera. Então tu tem aqui, ó, esfera e os nossas outras esferas aqui e um ímã bem no meio, belezinha? Então aqui, o estágio inicial do canhão, 3 esferas metálicas são colocadas em contato com o ímã. A quarta esfera pivô é posicionada separadamente a uma certa distância aí, aproximadamente nesse caso aqui da figura 3 centímetros do ímã, tá? E que o campo magnético seja suficiente para iniciar o
movimento. Então, quem vai iniciar o movimento aí, pessoal? É o nosso campo magnético gerado pela nossa esfera ímã, belezinha? Acima dessa distância limite, a velocidade é zero devido à inércia do repouso. Então, tu coloca aqui de uma maneira que essa bolinha seja atraída para cá e ela vai conseguir iniciar o movimento. Então, se você afastar um pouco mais, você não vai ter isso daí, tá? Então, vai continuar aí em repouso. Então, tem que ser uma distância suficiente para você ter esse movimento iniciado devido ao campo magnético de interação. Belezinha? Lá no estágio 2, a gente tem a movimentação justamente desse pivôzinho aqui em relação ao campo magnético criado pela esfera ímã. Então, ao movimentar-se em direção ao ímã, a esfera pivô será atraída por uma força magnética cada vez mais intensa, porque nós vimos que a força magnética, certo? É proporcional à nossa distância aqui. Então, ó, o que vai acontecendo aqui, ó, certo? Aqui tu vai tornando perto do campo, então essa atração vai ficar o quê? Mais intensa, belezinha? Sendo acelerada ao longo do caminho. E, consequentemente, a sua energia cinética aumenta, porque a energia cinética está relacionada ao quê, jovem? A velocidade. Se aumenta a velocidade dessa esfera, aumenta a energia cinética. Belezinha? Fechado? Com o quadrado da velocidade instantânea. Então, a energia cinética é a massa da esfera, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, vai entrar em movimento em relação à esfera, que é em relação ao campo. Essa força ela vai ser mais intensa, certo? E a energia cinética dessa esfera aumenta devido ao aumento da sua velocidade. Belezinha? Fechado? No nosso estágio 3, quando a esfera pivô colidir com o ímã, porque isso vai acontecer, né, gente? Ela vai colidir, ela está sendo atraída, então vai acontecer, ela já está com uma energia cinética. O que ela vai fazer? Vai transferir. Então, haverá uma transferência de energia e momento para o ímã. Porque se ela está com uma velocidade, ela tem uma quantidade de movimento, certo? Por causa da energia cinética dela que está aumentando. Aumentou a velocidade, aumentou a energia cinética, vai aumentar a quantidade de movimento dela. Qual é a quantidade de movimento dela? É justamente a massa dela vezes a velocidade dela que está aumentando. Então, ela vai pegar essa quantidade dessa energia aí e vai transferir para a próxima, que é o nosso ímã. Belezinha? O resultado observado será a transferência de energia e momento adquirida na aceleração magnética pela esfera pivô para a última esfera. Já viu o pêndulozinho de Newton? Você pega com a mão, tu inicia o movimento. Aqui, o movimento é iniciado por causa do campo magnético gerado, tá certo? Pela esfera em formato de ímã, belezinha? No estágio 4, a gente tem que a última esfera metálica adjacente é acelerada, né? Ela é adjacente porque ela tá bem lá, né, gente, na ponta. Belezinha? Então, o que vai acontecer? Transferiu o momento, transferiu, aí chegou na última, o que ela vai fazer? Foi-se embora a esfera, né? Então, ela é acelerada aí, separando-se das demais. A ejeção, devido à aceleração da esfera, finaliza a operação do canhão de Gauss, certo? Parece, né, gente, um pêndulo de Newton, quando tu puxa assim, aí a esfera bate nas outras três e sai a última. Isso aqui é feito na horizontal e devido ao campo magnético de uma dessas esferas que é um ímã. Belezinha? Então tá aí, ela vai ser ejetada daí. E, pessoal, para o caso de haver mais rifles aí, a esfera adjacente se tornará uma nova esfera pivô. Ou seja, imagine aqui que eu tenho um desse, mas lá na frente, o que vai acontecer? Essa esfera vai bater na outra, que a outra vai ser atraída pelo campo, que vai aumentar a energia. E assim vai, certo? Então, se tu tem vários materiais desse aqui, vamos dizer assim, vários pivôs, várias montagens, então tu vai ter um movimento ali que vai ser sempre acontecendo, transferindo a energia e também tendo aí a atração magnética, tá? Belezinha? E aqui, pessoal, olha só, a gente tem o desenhozinho, né? Dos estádios para a gente ver aí de funcionamento do nosso canhão de Gauss, tá? E vai ser basicamente aquilo que eu falei para vocês. O campo atrai a primeira esfera, ela vai aumentando a energia cinética, que vai aumentando a velocidade. A quantidade de movimento dela, que é massa, velocidade, é transmitida, chega aqui, bate no ímã, transfere uma para uma e a última sai. Quando ela encontrar outra, ela vai fazer o quê? A mesma
coisa, fechado. Aí a gente tem o nosso canhãozinho de Gauss. E aqui, ó, se for fazer o experimentozinho, ó, com a latinha, que bonitinho, dá para simular, certo? Mas aí você vai ter que esferas idênticas e ímãs em formato de esfera idênticas, né? Que é o mais difícil aí de arrumar, mas aqui tá uma figura para vocês observarem. Fechou, pessoal? Belezinha? Depois aí eu tô de volta, tá? Até mais!